E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Criador esteja sempre no coração de cada um de vocês. Que honra, que privilégio, que oportunidade nós estarmos aqui novamente para adquirir conhecimento bíblico, conhecimento cultural, conhecimento histórico e, como sempre eu costumo dizer, conhecimento é algo que ninguém tira de você. Beleza? Quem está falando aqui é Pastor Carlinhos Oliveira. Primeiramente, eu quero agradecer todos os meus amigos e as minhas amigas que tem se inscrito lá no meu canal. Já estamos chegando a 107 pessoas lá no meu canal, lá no YouTube. Você pode ver lá escrito PR Carlinhos Oliveira. Que honra e que prazer, meus amigos, quando vocês me mandam mensagem falando sobre os vídeos, que tá interessante, tá bacana. E como sempre, estamos aqui novamente hoje para falar de um tema maravilhoso, um tema que eu tenho certeza que muitos de vocês aí não pararam para pensar sobre essa temática aqui. Para mim é uma honra e um privilégio muito grande. Fica comigo aí, fica comigo nesse vídeo aí. Eu sempre costumo dizer, ó, eu não estou falando de placa de igreja, beleza? Eu estou falando de algo histórico para aquelas pessoas que gostam de obter conhecimento. Beleza? Então vamos comigo? Vamos adentrar dentro da filosofia, vamos entrar dentro do campo histórico, vamos lá. E hoje não posso deixar aqui de passar de falar sobre algo que está lá no livro de Bereshit, ou mais conhecido no livro do Gênesis, lá no capítulo 9. Todos nós conhecemos o contexto aonde nós vamos aprender aqui. Será que o Eterno, será que Deus, será que o Criador, fala sobre um arco-íris? Ou ele fala sobre um arco celestial? Ou um arco da aliança? O que vocês acham, meus amigos? O que vocês acham aí? Será que Deus está falando mesmo de um arco-íris? E aí? Vocês já pararam para pensar? Hoje vocês vão aprender aqui esse significado, se seria o arco celestial ou se seria arco-íris, beleza? Vamos lá, vamos adentrar dentro da história. Meus amigos, como as pessoas me conhecem, eu gosto de trazer uma introdução bacana, porque tem muitas pessoas que seguem lá no meu canal e não são só pessoas protestantes, são pessoas de várias religiões, várias denominações, até aqueles que não têm denominação nenhuma, mas gostam muito de assistir meus vídeos lá, pelo fato que é bem explicativo. Beleza? Então eu quero começar aqui trazendo essa introdução para nós aqui. Nós aqui que moramos na América do Sul, aqui no Brasil, é muito fácil da gente ver, meus amigos? Costumes e tradições totalmente folclóricas, que vieram lá dos nossos avós, dos nossos bisavós, das nossas mães. Sabe aquela história quando fala de mula sem cabeça? Sabe quando fala aquelas histórias de saci pererê? Ou quando sua mãe falava, olha, não chupa manga e não toma leite, que isso daí é perigoso você morrer? É tudo histórias folclóricas, E só para que vocês entendam, muitas pessoas não sabem o que seria uma cultura folclórica. A cultura folclórica, irmãos, ela se refere, que nem eu estou dizendo, a várias tradições de costumes, várias crenças, de um determinado povo, de uma determinada região, certo? Então ela é transmitida muitas vezes, como nós sabemos aqui, ou em lendas, ou em literaturas, ou em cordéis, ou em músicas, ou em festas, em costume, A cultura folclórica muitas vezes está ligada a vários mitos, que nem nós conhecemos, que foram alguns que eu citei aqui. Então tem muitas áreas folclóricas que tenta explicar a origem do mundo, a origem do ser humano, algumas coisas mais de seres sobrenaturais. Então é muito legal a gente ter esse lado folclórico aqui para o Brasil, que nós aprendemos, quais são essas histórias que são muito encantadoras e muitas vezes bacana. Aí eu tenho certeza que você conhece alguma delas. Irmãos, agora eu quero entrar um pouco aqui dentro do processo criacionista. Eu quero entrar dentro das escrituras sagradas agora. Irmãos, após todo o processo criacionista, que o Eterno, que o Criador, que Deus, que Jeová, assim como quer que seja, começou a fazer todo o firmamento, estrelas, separação entre águas, enfim, noite, dia, todo aquele processo criacionista que nós já conhecemos lá no Gênesis. A Bíblia fala que a terra ela começa a se multiplicar. Nós vemos ali Adão, nós vemos Eva, nós vemos os seus filhos, mas eu já quero eu quero transcorrer um pouco para frente, e começar a falar do processo criacionista, aonde o processo da humanidade começa
a ser multiplicado lá na terra. Então as Sagradas Escrituras, lá tem a sua narrativa, lá no livro de Gênesis, capítulo 5, verso lá de número 5, diz que a perversidade do homem e da mulher aumentava na terra, né? E fala também, olha que importante, que toda a inclinação de pensamentos eram más continuamente. Isso quer dizer o que, meus amigos? Todos os dias, né? Era aquela maldade, aquele pensamento mau, aonde tinha assassinatos, aonde tinha conflitos, enfim, era algo terrível que acontecia. Só que lá no verso de número 6, lá de Gênesis, o Criador, o Eterno, ele olha para a terra e ele se arrepende de ter feito o ser humano. Ele se arrepende de ter criado ali o ser humano, né? Então ele olha lá para a terra e vê literalmente 8 pessoas ali que não se corrompem com esses prazeres malignos lá que estavam. Todos nós conhecemos. Fala sobre o que? Noé, sobre Sem, Cã e Jafé, sobre as suas 3 noras e a sua esposa. Então olha que interessante, Deus olha aqui para a terra e vê 8 pessoas que não estão se contaminando com as coisas. E o que o Eterno faz? O Criador, ele dá uma responsabilidade para Noé, né, junto com seus filhos ali, a construção de um barco, a construção de um navio, como é que vocês queiram que chamem, ou de uma arca, como é que está escrito. Então ele tem a responsabilidade de construir lá. E todos nós sabemos, fazendo alguns cálculos ali matemáticos, que durou aproximadamente, para ser construída essa arca, 120 anos na construção da arca. E depois desta construção, nós vemos lá no capítulo 7, né, eu estou dando um breve resumo aqui para vocês, para não ficar muito extenso, para chegar onde eu quero chegar aqui, né, aonde tem essa temática. Lá no capítulo 7 de Bereshit, ou de Gênesis, nos mostra todo o processo que Noé teve junto com a sua família, depois da arca construída, de estar levando todos os animais de uma maneira sobrenatural, que só o Criador pode fazer isso daí, só um Deus, né, pode fazer aí esse processo. Começa a levar todos aqueles animais ali em comitiva para dentro da arca. Imagine a cena ali, como deve ter sido lindo. Já no capítulo 8, meus, olha que interessante, nos mostra, né, depois que começa a ter chuva, que a terra começa a se encher de água, a se encher, automaticamente aquela arca que estava parada, ela automaticamente começa a boiar, e assim ela toma ali o seu curso na sua viagem. E lá no capítulo 8 nos mostra que ela chega num determinado local, mais específico no monte, ou numa montanha chamada Ararat, que dicionário, né, conforme a terminologia desse nome Ararat, né, seria a maldição invertida, né, ou algumas outras terminologias que você pode procurar e aí verificar. Olha que interessante, irmãos, presta atenção, olha que bacana isso aí. Aqui eu já quero adentrar dentro do contexto do capítulo 9. Após a chegada da arca, que nem eu falei, no verso de número 9, o Criador diz que ele iria fazer o quê? Ia fazer uma aliança com Noé, com ali a sua parentela, né, com toda a sua família, e também uma aliança que seria perpétua para toda a sua descendência. O que Deus, o Criador, ia fazer? Que nunca mais ele mandaria um dilúvio para ceifar, para acabar com toda a humanidade do jeito que foi feito lá atrás. Beleza? Vocês conhecem aqui todo o contexto, vocês que não conhecem estão conhecendo agora, tá? E aqui eu quero trazer um campo mais de observação para nós aqui, um campo também na área de uma área de reflexão. Irmãos, quando nós falamos sobre esse processo da arca, existem várias vertentes na área teológica, no tocante que fala a esse assunto, sobre o fato, né, se houve um dilúvio, né, se não aconteceu o dilúvio do jeito que a Bíblia Sagrada nos fala, o que a religião nos mostra, o que a ciência também tem para nos mostrar referente a isso daí. Então quer dizer o quê? Quer dizer que cada um carrega a sua bandeira, cada um carrega a sua metodologia, seu pensamento no que fala. Mas aqui eu quero trazer algo aqui para ver qual é a linha de raciocínio que você vai seguir. Beleza, meus queridos? Vamos que vamos? Estão gostando? Tá bacana? Louvado seja Deus. Compartilhe esse vídeo, tá? Que isso assim também é uma maneira de você poder evangelizar as outras pessoas. Aqui
eu coloquei, meus queridos, algumas razões para a maior compreensão nossa de algumas vertentes teológicas e científicas, beleza? Para que nós possamos aqui ter uma direção de quais são os pensamentos, tanto religioso, né, quanto pensamentos mitológicos e quanto pensamento científico. Olha que legal. Isso daí que eu acho interessante, né? A gente explanar e viajar dentro de várias vertentes para ver qual que é a que tem mais lógica e mais veracidade. Beleza? Eu quero falar aqui primeiro com o dilúvio local. O que seria esse dilúvio local? Algumas pessoas, meus amigos, eles argumentam que o dilúvio local foi um evento regional, certo? Que afetou apenas uma parte do mundo, ou apenas uma região, apenas ali um determinado país, isso o país, né, lá de Israel, lá de Judá, de Israel, enfim, uma vez, né, que cobriu somente essa parte, né? Então algumas culturas, né, carrega essa bandeira aqui, que foi um dilúvio que aconteceu não no país inteiro, ou não no mundo inteiro, vamos se colocar assim, mas aconteceu algo ali específico numa parte, numa região lá do povo de Israel que estava vivendo esse processo, né, do processo criacionista. Isso eu estou falando em Israel depois que foi colocado o nome de Israel, tá, meus irmãos? Isso eu estou falando, né, nessa terminologia agora, porque lá no processo criacionista o nome Israel não existia. Beleza? Só para contexto aqui para vocês. Outra vertente que nós vemos aqui é o dilúvio mitológico. O dilúvio mitológico. Então algumas culturas antigas, tem várias, mas eu coloquei uma aqui que é bem conhecida, né? A cultura da Suméria, ou a cultura dos sumerianos, né, que viviam lá na Mesopotâmia, que quer dizer, Mesopotâmia quer dizer, quer dizer entre rios, e Potâmia quer dizer, Meso quer dizer entre rios, e Potâmia entre rios, né? Meso, rios, Potâmia, entre. Então quer dizer, Mesopotâmia quer dizer entre rios, beleza? Quase não sai aqui, mas vamos que vamos. Então olha só, também tem a história dessas pessoas lá, os sumerianos, né, que houve uma grande inundação lá naquele local, para eles também, com uma inspiração daquilo que eles achavam, né? Então que foi justamente por elementos mágicos, né, conforme a lenda lá dos sumerianos. Então para eles não foi algo que foi um ser supremo, uma divindade, um deus, um criador lá. Mesopotâmia quer dizer entre rios. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, dilúvio cósmico. Já ouviram falar sobre isso daí? Então dilúvio cósmico, meus irmãos, é uma teoria totalmente científica, tá? É uma teoria que propõe que o dilúvio pode ter sido causado por o quê? Por um impacto, né, de um cometa, ou um impacto de um asteroide que caiu na Terra, que teria o quê? Provocado uma enorme onda de tsunami e inundações em todo o mundo. Então, conforme a ciência, né, para alguns cientistas, não foi um processo milagroso de um criador, mas foi algo que caiu um meteoro, um asteroide ali, caiu no mar e ali começou a cobrir todo aquele povo. Porém, é difícil deles explicar, né? Se caiu o asteroide, tinha que morrer todo mundo naquele local, e não morreu todo mundo, sobraram 8 pessoas ali, conforme a Bíblia Sagrada falando, que continuou a dar sequência na origem da humanidade. Outro dilúvio é o dilúvio glacial. Já ouviram falar? Dilúvio glacial? Nunca ouviram? Então, olha só, alguns cientistas também eles propõem que o dilúvio foi causado pelo derretimento de camadas de gelo durante a era do gelo lá atrás. Então que teria, né, levado um aumento muito significativo na água lá no mar, né, e começou a ter várias inundações em muitas áreas costeiras lá. Então cada um carrega ali uma bandeira daquilo que acha, que pensa. Então por isso que eu achei legal a gente poder dar uma explanada sobre esses dilúvio cósmico, o glacial, o mitológico, o local, para que mostrar para vocês que várias pessoas têm um ponto de vista, e tem todo o direito, tá? De ter seus pontos de vista, de ter seus achismos, seus pensamentos empíricos, mas
né, a gente vê aí com o que nós ficamos que seria mais interessante. Então a maioria das pessoas, meus amigos, hoje, a maioria, ela não conhece o verdadeiro nome, né, que o Criador deu no que chamamos hoje de arco-íris. Muitas pessoas não conhecem o nome verdadeiro. Por isso que eu achei sagrada sobre Bíblia, justamente para te mostrar, será que o nome arco-íris é um nome correto? Será que quando nós falamos, olha lá o arco-íris, será que nós estamos dando a glória realmente para aquele que criou, para aquele que fez a aliança? Será? Vamos ver aqui. Então aqui eu já quero começar a fazer uma pergunta, meus irmãos, totalmente reflexiva para nós. Para vocês que gostam de obter conhecimento, vocês que estudam, vocês ainda que estão ainda buscando conhecimento, que eu acho muito interessante, eu quero falar algo interessante aqui, uma pergunta. Você sabia que ao longo dos anos, algumas influências pagãs egípcias de várias culturas lá de trás começaram a invadir o nosso cotidiano sutilmente? O inimigo começou ali a trabalhar sutilmente para que nós acreditássemos aí e nós começássemos a dar glória a outros tipos de divindade pagãs egípcias, totalmente fora do conceito daquele que criou o universo. E hoje aqui você vai aprender. Irmãos, muitos povos, vamos se colocar assim, existia no imaginário do ser humano os falsos deuses. Era falsos deuses. Então naquela época lá, conforme foi crescendo a humanidade, depois do dilúvio, o povo começou a crescer, a ter suas próprias culturas. E hoje não é diferente. Então começou a ter vários falsos deuses, que na língua grega quer dizer theoi, antropoi. Theoi significa deuses e antropoi, humanos. Então são deuses humanos, deuses personificados, né, ou ser humanos personificados em deuses. Enquanto Deus, né, se tornava mais conhecido dos homens lá no Antigo Testamento pelo fato dos seus profetas, né? Deus e aquele povo, os profetas, têm uma luta para derrubar todas aquelas crenças naqueles seres mitológicos que vêm lá de trás, que julgavam as divindades, que eram ali divindades totalmente vindas lá de trás. Então vários episódios bíblicos, irmãos, isso eu estou falando de Bíblia, daquilo que eu creio, daquilo que eu busco como regra de fé ali das Escrituras Sagradas. Tá? Então a gente pega as Escrituras, irmãos, tem vários episódios bíblicos lá do duelo entre Moisés e os feiticeiros lá de Faraó. Você pode acompanhar lá depois, lá em Êxodo capítulo 7. Fala sobre, lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, né, o livro de Reis fala sobre Elias, mostrando ali aos 450 profetas de Baal, quem era o Criador, o Eterno, de fato, né? Você pega lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 5, fala a estátua de Dagon, né, que amanheceu ali quebrada, né, com os braços cortados, com a cabeça decepada, ali de joelhos, a estátua, a arca da aliança. Então ainda assim Moisés, né, ele mesmo teve que repreender o povo por fazer o quê? De esculpir um bezerro de ouro que o povo começou a adorar lá em Êxodo, no capítulo 32. Então as pessoas adoravam ídolos em casa, era algo totalmente terrível. Então olha só para vocês verem que interessante, irmão. Não importa se a mitologia era uma invenção totalmente demoníaca ou de pessoas. De qualquer modo, meus irmãos, o diabo, o inimigo das nossas almas, Satã, vamos se colocar assim, ele usa todo tipo de subterfúgios para desviar o homem do Criador, para tirar a glória daquele que criou todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, para trazer a glória para deuses, para divindades, para o meio paganismo. Então ainda hoje nós vemos que há muita gente que adora falsos deuses, ou falsos profetas, concordo com vocês também, como falsos profetas, né, impondo-os entre eles como verdadeiros senhores. Isso eu estou falando não no campo genérico, mas eu estou colocando aí tanto no contexto protestante, como no contexto católico, como no contexto de qualquer local, entendeu? De qualquer local. Então olha só para você ver, tem várias influências que foram escondidas, meus amados.
dentro desse contexto. Por isso que eu estou falando, será que é o arco-íris mesmo? Será que nós devemos chamar de arco-íris mesmo? Então, olha só, para você ver essas influências que começaram a se infiltrar escondida. A idolatria é tão comum ao longo das eras, tão comum, pessoal, que acabou fazendo parte totalmente do cotidiano de quem até não é idólatra. Tem pessoas que falam, irmão, eu não sou idólatra, eu não idolatro ninguém, não tenho nenhum tipo de idolatria. Legal, bacana, respeito também aqueles meus irmãos que tem ali um processo idolátrico de pessoas, de santos, de seres, beleza, tá tudo respeitado, tá? Mas um dos campos que ele invadiu foi o das palavras em muitas línguas. Então aqui, ó, olha um exemplo que eu vou te dar aqui, presta atenção nisso aqui. Olha o exemplo e já é uma pergunta para mim e para você. Como que se chama aquele arco colorido que nós vemos ali no céu quando as nuvens se abrem ou reabrem após uma forte chuva sem deixar a luz do sol passar? Como que chama? Sabe quando que tem aquela chuva, aí começa a abrir aquelas nuvens, sai aquele sol e ali automaticamente aparece aquele arco bonito, cheios de cor, maravilhoso, a aliança que o Criador fez lá para Noé lá atrás. Automaticamente a primeira coisa que vem na cabeça minha, na sua ou de qualquer pessoa, qual que é o nome? Perfeito, é esse mesmo, arco-íris. É automático. Isso é automático porque nós aprendemos desde criança. Desde quando nós conhecemos, nós vemos nas escolas tem desenho de arco-íris. Dentro das igrejas tem desenhos de arco-íris. Em todo canto tem desenhos de arco-íris. Nós aprendemos desde bebezinhos, vamos dizer assim. Desde quando nós pequenininhos, quando nós começamos ali a ir para a área pedagógica. Então nós falamos sem pestanejar. É ou não é? Mas será que na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, será que aqui, ó, essa daqui é uma Torá que eu tenho, tá? Será que aqui está escrito que seria um arco-íris? E aí? Lá em Gênesis capítulo 9, verso de número 14, fala assim: sempre que eu trouxer as nuvens sobre a terra e o arco for visto nas nuvens. Ué, tá falando arco-íris? Não. Gênesis 9,14 diz assim, ó, na minha: sempre que eu trouxer nas nuvens sobre a terra e o arco for visto nas nuvens. Mas da onde que vem essa teoria de arco-íris? Se a Bíblia não fala arco-íris, a Bíblia fala arco nas nuvens, ou arco celestial, ou arco da aliança. Mas quem trouxe esse raio de arco-íris, que nós chamamos íris? Nunca você parou para pensar, meus irmãos? Tenho certeza que não. Agora eu vou te explicar o porquê de íris. Íris é uma palavra grega. É uma palavra grega que quer dizer o quê? Mensageira da palavra. Agora, quem era Íris? Quem foi Íris? Aqui nós vamos estudar rapidamente, tá? Quem foi Íris na mitologia grega. E aí, eu tenho certeza que quando você olhar esse arco celestial ou arco da aliança, nunca mais você vai chamar de arco-íris, porque você vai entender aqui, porque nós estamos idolatrando e chamando uma deusa mitológica pagã lá de trás. Então Íris era uma falsa entidade mensageira da deusa Hera, esposa de Zeus. Olha só, criatura do ar. Então essa Íris, ela voava na terra com a mensagem de Hera e outros deuses. Então ela era encarregada de levar a mensagem de Hera e de outros deuses, tá? Ela era uma mensageira, ela usava um chale colorido e ela era muito rápida. Além dela ser muito rápida, por onde ela passava, ela deixava um rastro de cores no céu. Por isso, arco de Íris. Arco de uma deusa pagã de Íris, que não tem nada a ver com aquele que fez, que deixou a aliança, meus irmãos, que foi o Criador. Tá entendendo, meus irmãos, como é sério isso daí? Então o arco também era visto naquela época, na mitologia lá, uma ligação, né, uma ponte entre o lar dos deuses e a terra. O que também foi adotado tanto pela mitologia nórdica lá de trás, por onde transitava as ordens de pedidos e conselhos.
Então, meu, não tem nada a ver. Quando você fala arco-íris, você está falando, esse arco não é do Criador. Esse arco não é do Eterno. Por mais que seu pensamento é óbvio que não é esse. Entenda o que eu estou te falando. Eu sei que quando você olha o arco-íris, mesmo agora você sabendo, você não vai falar mais arco-íris. Mas quando você não sabe, você automaticamente é o que fala. Mas hoje você está aprendendo que quando você fala arco-íris, você está falando, olha o arco da deusa Íris, olha o louvor à deusa Íris. E ela não tem louvor nenhum. Pelo contrário, ela levava mensagens a deuses de Zeus, do panteão lá daquela área filosófica lá. Os nórdicos também era esse. Eu não vou falar muito aqui sobre os nórdicos, né, que seria, né, os vikings. Você pode ver lá, fazer uma pesquisa mais detalhada, inclusive para você ver que é algo mitológico, que os nórdicos lá, quando fala do Natal, de enfeitar ali a árvore, o pinheiro, isso vem tudo dos nórdicos lá de trás, beleza? Mas aqui é outro contexto, deixa para o final do ano. Beleza? Então, com o tempo, meus queridos, Íris, o que ela faz? Ela sai de cena, tá? E Hermes tomou o seu lugar como mensageiro dos deuses. Mas agora sem o rastro colorido. Olha só que negócio interessante que nós estamos aprendendo aqui nesse dia, ou nessa noite, ou nessa tarde, manhã, seja qualquer que for que você está assistindo isso daí. Então isso daí é tudo paganizado que veio lá de trás. Então todas as vezes que você vê um arco-íris, lembre-se, é o arco, né, celestial. Ou é o arco da aliança que o Pai fez para mim e para você, que não ia acabar mais em dilúvio. Agora, o que tem a ver a Íris? O que tem que haver essa mulher mitológica lá de trás? Então os gregos idolatravam a deusa Íris por acreditar que ela ajudava os humanos a conseguir os seus desejos. Eu tenho certeza, quando você está passando por um problema, por uma dificuldade ou por alguma situação, você não vai clamar a deusa Íris. Ou você vai clamar? Se você clama, você tem todo o direito. Todo o direito, tá? Mas normalmente não se clama a Íris. Normalmente quem atende os nossos desejos e as nossas petições, que nos ajuda nos momentos mais difíceis, né, da nossa vida, normalmente quem nos ajuda é o Criador, é o Eterno, é Deus, é Jeová, seja como for. Mas é Ele que atende. Íris não atende nada. Você pode clamar por Íris aqui, pelo contrário, ela não vai fazer nada. E naquela época lá, né, a deusa Íris, o povo clamava a deusa Íris que ela ajudava nos seus desejos. Lembra que eu falei para você que o inimigo ele entra sutilmente ali para mudar e tirar a glória daquele que merece glória, para trazer glória a deuses pagãos? Porque quando você adora a Íris, você adora quem trouxe essa mitologia. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai dessa loucura? É ele mesmo. Então, algumas histórias, ela foi comparada a Morfeu, o deus do sono, já em outras com Zefiro, o deus do vento do oeste. Eu estou falando aqui para vocês de filosofia histórica. Vocês estão entendendo, meus queridos? Que interessante quando você entra mais um pouco profundo nesse campo. É maravilhoso isso daí. Então assim a deusa Íris desenhou no céu o arco com as cores que saíam do quê? Do seu manto, do seu chale. Então desta maneira anunciou o fim da tempestade. Pare! Quem que é Íris na mitologia? Quem que é Íris na mitologia? Cada um tem a sua vertente. Se você gosta de Íris, bacanas, é um direito seu, de Zeus, de Morfeus. Você tem todo o direito. Tá entendendo? Mas agora quem é a glória? Quem fez esse arco celestial não foi Íris, nem Zeus, nem Poseidon. Ninguém. Quem fez foi o Criador do céu, da terra, de tudo que nele há. Então essa imagem ela foi interpretada de uma forma totalmente positiva. Os deuses que não estavam mais zangados com a humanidade transmitiram essa ideia através dessa deusa mensageira, meus queridos. Então hoje eu tenho certeza que você não vai mais falar isso daí. Eu tenho certeza que você vai, quando você vê o arco-íris, que eu vou chamar de íris ainda para que você entenda, você vai falar, ali está o arco celestial, ali está o arco do Eterno, ali está o arco do Criador, o arco de Deus, o arco de Yud, Re, Vav, Re. É o arco dele, ali está a aliança. Porque eu confesso também que eu lá atrás falava também arco-íris, olha que lindo o arco-íris. Mal sabia quem era esse demônio aí mitológico chamado Íris, meu. Mal sabia eu, mas por isso que eu digo para vocês, conhecimento é algo que ninguém tira de vocês. Conhecimento vocês vão levar para a vida toda.
para a vida toda. Por isso que eu faço esses vídeos bem simples, bem didáticos, vídeos bem simples, para que nós possamos entender e começar a agir da maneira certa. Beleza, meus queridos? Então eu quero deixar com vocês aqui esse vídeo, né? Não se esqueça de se inscrever lá no meu canal, PR Carlinhos Oliveira. Deixe seu like. Tem muitas pessoas que assistem meus vídeos, muitas, irmãos. Muitas pessoas, mas se esquecem de compartilhar, de deixar o like lá. Compartilhe esse vídeo, né? Ah, mas você quer compartilhar para ser um youtuber? Não, irmãos. Pelo contrário, se eu for ganhar dinheiro pregando a palavra de Deus aqui no YouTube, esquece. Esquece que ninguém gosta disso daí. As pessoas gostam de outro tipo de coisa, de coisas engraçadas, de vídeos de cultura que não são muito úteis, são algumas culturas inúteis. Mas enfim, cada um tem o direito de fazer e gostar daquilo que quer. Mas beleza, meus irmãos? Posso confiar em vocês aí, que vocês vão deixar o like, vão compartilhar esse vídeo. E hoje, ó, esquece o nome Íris, hein? Acabou. Risca do seu vocabulário. Quando vê o arco, fala: olha lá o arco celestial. Olha lá o arco do Criador. Olha lá o arco que o Pai deixou para nós aqui, como símbolo de aliança que não vai mais acabar com o mundo em água. Porém, ele tem nos chamado, e a gente vê lá no campo mais escatológico. Se acabou com água, será que vai acabar com fogo? Interessante, né? Beleza, meus irmãos? Estamos juntos. Um resto de semana, de final de semana, de mês, de ano abençoado para vocês. Até o próximo vídeo. Beleza? Deixa aí seu comentário, fala o que você achou. Ah, pastor, da hora, gostei, bacana. Ah, pastor, não gostei também. Que negócio chato. Mas eu tenho certeza que vai agregar valores nos meus queridos amigos, que já são 106 pessoas lá, que estão apaixonadas e adquirindo conhecimento. E estão despertando para estudar, hein? Estão despertando aí para estudar. Beleza? Grande abraço, tamo junto. Que a graça e a paz do nosso eterno Criador continue a reinar nos nossos corações e que a aliança eterna esteja dentro da gente. Tamo junto, até a próxima.